Salut mes amis, ça va? Nous allons commencer notre salle de classe. Bonjour. Queridos amigos, sejam bem-vindos de volta à nossa aula de francês em 15 minutos. Antes de começarmos a nossa primeira aula da página 8, gostaria de dizer a vocês que se vocês pudessem ter um papel, uma caneta, um lápis, um caderno para anotar algumas questões que sejam interessantes, a fim de que vocês possam memorizar, vocês principalmente que não tem, quem tiver o livro, ótimo, né? O livro digital ele está disponível na internet e se tiver o livro físico, melhor ainda. Eu gostaria de dizer a vocês que vocês anotem, porque a gente fala francês, mas a gente escreve de outra forma. Como muitas línguas estrangeiras, né? Pronuncia de um jeito, se escreve de outro. E o francês também é a mesma coisa. É diferente do português, embora tenha a mesma base, que é uma língua neolatina. E gostaria de falar para vocês da minha alegria, da minha satisfação de saber dos inscritos. Eu vi o perfil de alguns inscritos, fiquei muito feliz e vamos perseverar e eu agradeço muito. Então, nossa primeira aula é justamente sobre cumprimentar as pessoas, né? A gente vai para algum lugar, a gente tem que falar com as pessoas, a gente tem que dar um bom dia, a gente tem que dizer o nome da gente. Então, o título dessa aula é Salut, Salut, que significa olá. E logo em seguida a gente diz bonjour, dependendo do horário, né? Bonjour, bonsoir, bonne nuit. E é interessante porque bonjour a gente diz durante o dia. Se você encontrar com a pessoa que você deu bom dia, não é? Bonjour. E se encontrar com ela em outra ocasião, até praticamente de noite, você pode dizer bonjour também, porque você já havia encontrado aquela pessoa é próxima, você pode dizer bonjour. Agora, se não, você diz bonsoir. Do final da tarde para a noite, você já diz bonsoir. Quando a gente vai se apresentar, a gente diz je m'appelle, no caso, né? Je m'appelle Kátia Renaud. Então, significa o quê? Que eu estou dizendo que eu me chamo Kátia Renaud. Então, neste caso, é o verbo s'appeler, é o verbo reflexivo, je m'appelle. Et vous? A pessoa diz, né? Também, como ela se chama, o nome dela. E de uma forma de gentileza, a gente diz, pode dizer, né? Enchanté. A palavra enchanté, ela termina em E e tem um acento agudo. Então a gente sabe que aí ela está significando a palavra masculina, enchanté, no masculino, no gênero masculino, quando o homem, o rapaz, né, diz, o jovem, enchanté. Isso é mais para os adultos, né, dizer enchanté, encantado, muito prazer, né? Então enchanté, terminado em E com acento agudo, é do gênero masculino. E quando é a mulher, ela diz também enchanté, a mesma pronúncia, mas essa pronúncia é acrescentado mais um E, que é justamente a palavra quando ela está no gênero feminino. Se for escrever, a gente escreve enchanté, no caso nós do gênero feminino, e acrescentamos mais um E. E o acento agudo permanece no primeiro E. Os franceses também gostam de dizer, chamar, né, senhor, senhora,
senhorita. Então, no caso de senhor, nós dizemos monsieur, monsieur. No caso das senhoras, nós falamos madame, madame. E no caso da senhorita, nós dizemos mademoiselle. Madame, a gente não diz o final do E, o final da palavra, a gente faz justamente o movimento bilabial, madame. E se entende que é feminino e que tem um E no final, esse E não é pronunciado. Monsieur, a gente faz um biquinho para pronunciar a palavra, monsieur. E mademoiselle, a gente não diz o E também, a gente eleva a língua para o véu palatino, mademoiselle. Então essas são as palavras que a gente sempre, em francês, a gente pronuncia ao se apresentar. Bonjour, monsieur, ça va? Outra palavra, ça va. Ça va é a gente querer saber como é que a pessoa está. Se fosse escrever em francês, seria comment ça va? Como você está passando? Como é que está? Como vai? Ou então, comment allez-vous? Comment allez-vous? Inverte o artigo e mais o verbo. Comment allez-vous? Mas na palavra falada, a língua coloquial, o francês ele junta tudo e diz ça va. Ça va, esse é o cumprimento do dia a dia dos franceses, ça va. Aí o outro responde, ça va. Outra coisa também importante a gente fazer é, como eu estou enfatizando, escrever a palavra e falar a pronúncia em voz alta para que possamos escutar a nossa própria voz, como também corrigir a pronúncia que a gente vai repetindo e vai se habituando a esta língua. E também, então, quando a gente se apresenta, você vai para um guichê de teatro, um guichê do Louvre, vai para um balcão no aeroporto. Então, essa é a forma da gente se comunicar. Numa loja, num magazine, essa é a forma da gente se comunicar com as pessoas na França. E quando a gente se despede, a gente diz au revoir. Au revoir é também uma forma reduzida, porque a palavra é au, separado, revoir. Mas os franceses dizem, eles juntam tudo e dizem au revoir. Então, quando a gente se despede, até logo, au revoir. Se a gente, umas pessoas dizem, eu só usei mesmo o au revoir, mas tem gente que diz à bientôt. À bientôt, que significa até breve. Eu prefiro a tout à l'heure, a tout à l'heure. Eu sempre usei a tout à l'heure na França, sempre, a tout à l'heure. E quando você vai se encontrar com a pessoa no dia seguinte, diz à demain, a separado, demain. O demain tem um A, um I e um N. Então a gente procura pronunciar o som anasalado pelo nariz. À demain, vem para cá o som. À demain. Au revoir, a gente puxa o R gutural aqui na nossa garganta. Au revoir. E assim vocês vão treinando e se adaptando. Eu acredito que os que estão inscritos, eu tenho pressuposto, posso estar enganada, que já tenham contato com a língua francesa, precisam só de uns detalhes, mas estamos todos dispostos a aprender, a recordar, porque sempre é interessante. E quando a gente vai agradecer alguém, todo mundo já sabe, não é? O merci, merci, também o Rzinho aqui.
gutural. Merci, a gente agradece, né? Obrigado, obrigada. E se quiser dizer muito obrigada, a gente já sabe que é merci beaucoup. O beaucoup, ele termina, não é, com O, o P. O P, essa consoante, a gente não pronuncia, mas a gente sabe que na grafia existe, né? Tem justamente bo, que é o som fechado, é a, bu, fica boa, a pronúncia é boa, e cu, porque o P não pronuncia. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Eu gostaria também de dizer a vocês que, intercalado com essas aulas, eu vou apresentar para vocês o que eu trouxe, né? O que eu tenho, que é bem interessante. Eu tenho um catálogo belíssimo do Museu de Louvre, que eu comprei lá. Eu tenho um catálogo do Museu de Madame Tussauds, que eu vou apresentar a vocês. Em Amsterdã, na Holanda, eu fui para o Museu de Van Gogh. Comprei um livro belíssimo sobre a biografia de Van Gogh, com as obras dele mais importantes e escrita por um autor francês, em francês. Eu também vou mostrar a você. A minha preocupação era sempre essa, os catálogos, os livros, as obras de arte, porque isso é o que nos acrescenta, além de conviver o dia a dia, andar na rua, né? Ir ao teatro, e as coisas que a gente sabe que só na França tem, as características, a originalidade, a tradição do país. E gostaria também de dizer a vocês que na próxima aula a gente vai revisar. Eu também já adquiri um quadro que eu vou escrever o que a gente estiver falando aqui, essas palavras básicas, fundamentais nessa primeira aula, na página 8, que é justamente a gente poder se comunicar com as pessoas, a gente poder falar com elas e entender um pouco, né? E a proporção que a gente for avançando, a gente vai compreendendo, e este livreto ele tem justamente o básico de quem vai viajar, de quem vai para a França. Agora é interessante a gente ter essa parte oral, né, essa oralidade da aula, mas da minha experiência, se a gente fala consciente, sabendo expressar a frase corretamente, saber a conjugação do verbo, o substantivo e tudo mais que contém uma oração, uma frase, eu acho isso bem mais proveitoso do que falar por falar, solto assim de qualquer jeito, porque a gente vai falar sabendo o que está dizendo, em todos os sentidos, no sentido gramatical, no sentido fonético, não é? E no sentido de expressar a mensagem, aquilo que a gente está falando. Essa é uma conversa que é considerada uma conversa informal, né? De duas pessoas, não é em nenhum local onde haja uma formalidade específica, uma terminologia para aquele fim. Mas é uma expressão assim de palavras do dia a dia que os franceses usam. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, que é bem interessante, é que onde eu chegava, que me hospedava, eu ligava o televisor para escutar, me habituar, né? Reviver, relembrar. Então eu escutava sempre, ligava o televisor para escutar o programa que estava passando naquela ocasião e sempre coincidia que ou era novela ou então eu buscava um programa policial para eu saber como era a região, a questão de assalto, assédio aos turistas, porque o europeu, lógico, identifica logo o turista pela forma de vestir, de se comportar. O brasileiro nem se fala, que eles conhecem mais rápido ainda. Então a gente precisa ter muito cuidado em certos horários quando a gente anda a pé, quando a gente vai
com um grupo de pessoas, com mais alguém, e que a gente precisa ter esses conhecimentos. Então, meus queridos alunos, eu vou me despedindo aqui, já completamos os nossos 15 minutos. E a tout à l'heure.